Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Hoje, um pouco fora do nosso horário tradicional. Normalmente, nós fazemos a nossa live nas terças-feiras, 20h30. Hoje é uma live especial, na sexta-feira. E essas lives, elas surgiram da ideia de uma conversa. Se nós que estamos em meio à pandemia, a ideia seria, se nós pudéssemos estar juntos, tomando um café, o que nós conversaríamos? E a partir dessa ideia, a gente começou a fazer as lives, perguntas e respostas. Eu comecei a convidar profissionais, e vários profissionais estiveram aqui com a gente. E hoje eu vou ter aqui uma convidada especial. Então, já que a ideia é tomar um café e a gente conversar sobre natação, já veio no horário da tarde. Bom, quem não puder assistir agora, que entrar ao vivo, a gente vai deixar essa live gravada para falar com as próximas, deixar gravado lá para quem não pôde ver. Muito bem, hoje eu vou já começar aqui, e já chegou aqui, eu acho que é a única que está aqui, Sandrinha. Sandra. Boa tarde, dona Sandra. Boa tarde, seu Poli. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo legal. Tá, pensei que ia ser só nós, mas entrou aqui, já começaram a entrar aqui na nossa live. Ai, meu Sandra, Deus. olha só. Eu não vou te apresentar, vou ter a petulância de te apresentar aos poucos, porque eu quero explorar um pouquinho da Sandra como um todo. Primeira coisa que eu posso dizer para introduzir aqui para quem está chegando agora é que a pessoa que vai conversar comigo é uma das pessoas, se não a pessoa que mais faz pela natação brasileira, natação infantil brasileira. A iniciativa do congresso que vocês tiveram e o envolvimento, a forma com que vocês conseguem trazer pessoas junto a vocês, eu digo isso não só a BPNI, eu vejo o Rafael com Sobrasa e outras instituições em que trabalham em prol da natação infantil. Então, para mim, é uma oportunidade ímpar que tu está me dando. Estou muito feliz, porque para mim tu é uma referência na natação, tu está dando o teu conhecimento, a tua audiência para esse espaço aqui do Método Poli. A ideia do Método Poli é compartilhar a experiência, a gente fortalecer a natação infantil. Eu tenho como missão, eu botei fortalecer a natação infantil. E quando eu vejo a Sandra, eu digo, eu acho que eu tirei isso da Sandra, e do Rafael, porque eu vejo na missão de vocês como pessoas com o objetivo de fortalecer a natação de bebês. Então, eu queria te agradecer que tu está aí e te deixar aí as primeiras palavras. Bom, Poli, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite e principalmente aí as suas palavras, né, que honram muito a mim e ao Rafael, que é o meu parceiro aí de caminhada na natação infantil. Acho que realmente é o que você falou, a gente abraçou essa causa e a gente vem trabalhando em cima dela, junto com vários outros profissionais, com vocês acadêmicos, né? E é isso, a gente quer tentar melhorar, poder contribuir cada vez mais para esse mercado dentro das nossas possibilidades. Perfeito. E hoje, Sandra, hoje nós estaríamos nos encontrando ao vivo, né? Sim, Ontem, quando eu soube, eu quase chorei, me deu aqui, ó, me arrepiar do que tudo que passou, né? Faz 2 anos, esse seria o segundo ano, ou melhor, está sendo o segundo ano que a gente só se encontra virtualmente. Eu postei umas fotos de lembranças, assim, e eu acho que essa live aqui também é uma forma da gente estar falando de natação no dia. Então, hoje seria o Congresso, né, Brasileiro de Natação Infantil, e nós estamos aqui conversando de natação infantil. Então, a primeira
parte, digamos, do teu currículo, que eu quero aproveitar o teu currículo levando para as ações. Eu queria entender a motivação da Sandra, no caso Sandra e Rafael, mas a Sandra, em fazer o INAT e criar aquele monstro de congresso em que, qual foi o máximo número de pessoas que tiveram naqueles centro Rebouças lindo, com palestrante internacional, apesar da natação infantil brasileira ser bastante forte, eu acho que nós temos professores maravilhosos aqui, sempre tem uma participação internacional. Então, eu queria explorar esse teu currículo por esse lado INAT. Qual foi a motivação? Vocês esperavam chegar onde chegaram? A gente sabia que realmente a natação infantil tinha um potencial grande, né? Nessa questão, não só nas aulas, como a gente sabe, das escolas, né? De todo o trabalho que os profissionais fazem, mas principalmente nessa questão da formação dos profissionais. O que a gente via é que faltava, a gente sempre teve grandes eventos aí no Brasil, né, da área da educação física, mas a natação infantil ela era sempre uma parte só pequena nesses eventos. E aí o que fez eu e o Rafael enxergar isso foi que a gente viu que precisava um evento que falasse exclusivamente disso, porque tinha muito assunto para abordar, né? Então, a gente queria falar da criança como seu desenvolvimento global e não só na relação da parte da natação como nado, né, como aprendizagem dos nados, mas esse olhar da criança nesse desenvolvimento dela. Foi aí que gerou também aquela roda da evolução profissional, né, onde a gente fala em todas essas partes que é importante o profissional estar sabendo lidar com essa criança. Para isso, a gente precisava um evento maior, um evento exclusivo, que nos desse tempo para estar abordando tantos assuntos que nós tínhamos, né? E principalmente trazer tantos profissionais que a gente tinha de referência, tanto no Brasil, como também internacionalmente, né? Então, a gente quis juntar tudo isso, todos esses assuntos, e para isso a gente precisava, então, ter um local que fosse digno disso, né? Um local que nos representasse, né? Que representasse a grandeza do trabalho do profissional de natação infantil. Então, a gente achou que o Centro de Convenções Rebouças seria este local, né? Queria realmente dar esse valor para o nosso trabalho que ele merece. Porque você está falando em desenvolvimento da criança, você está falando aí da fase principal da criança que vai fazer ela se tornar esse adulto. Então, realmente, o Centro de Convenções, para a gente, foi esse local. E foi uma surpresa, né? A gente já, desde o primeiro, foi uma lotação. O primeiro evento foi na Unip, né, no campus da Vergueiro, e da Paraíso, perdão. E nele nós já chegamos a quase 500 participantes. Já logo no primeiro evento, lotando todo o auditório, e fazendo uma loucura, colocando em um momento 500 pessoas no auditório, 250 pessoas praticamente no auditório e 250 nas piscinas, com parte prática, e depois invertendo, né? E aí ficou pequeno lá e nós tivemos que ir realmente para o centro de convenções, onde chegamos aí quase 1.000 profissionais aí no evento. Sandra, tu falaste uma coisa importante, e tu sabe que eu estou com o método Poli, de uma certa forma a gente passa informações, mas também tem um lado comercial, que é o profissionalismo, né? A gente vive disso. Uhum. E quando eu tenho que fazer assim a motivação, e eu tenho um vídeo disso, da motivação, eu faço esse questionamento, que as faculdades, elas não preparam o profissional para isso que a gente está buscando. Tu, como já foi proprietária e eu tenho academia, a gente tem que formar. Eram os próprios proprietários de academia que se formavam e os profissionais liberais iam para dentro da academia para aprender, para depois poder desenvolver o seu produto. E existe, e eu não sei por que as faculdades ainda não se ligaram nisso, e existem alguns pontos de extensão, né? Um projeto de extensão numa faculdade, no outro. Eu comecei como estagiário na universidade. Hoje o programa que eu comecei não existe mais. Dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha o CRU dentro, professores, né? O Werner, Jaime Werner, pessoas que são referência. Então, imagina como é que não é tratado. Então, eu realmente vejo
a formação como uma problemática. E vocês entraram com um viés multidisciplinar para a natação de bebês. Antes era a visão do Paulo indo para um ENAF, a Sandra num Fitness Brasil, era a visão de um professor. Hoje não. Vocês conseguiram manter a natação de bebês e trazer as outras áreas para nos fortalecer. Então, eu agradeço muito, primeiro, a tua iniciativa e também tu ter colocado isso da formação. Eu acho que isso é uma bandeira que a gente tem que levar. E qual é o maior interesse, já que a gente está falando de formação, qual é o maior interesse dos congressistas? O que eles buscam mais? Uma questão prática, teórica, os internacional, o cafezinho ali na frente, que eu acho que tudo isso completa, mas tem algum top interesse? Então, Paulo, eu acho que você praticamente já deu a resposta. É a junção de tudo isso que você falou, né? Porque o interesse... Não, tem um, não vem me enrolar. Eu quero um tópico, assim, se tu pudesse dizer assim, ó, aqui eu pesquei mais. Tá, então, porque assim, esse um tópico vai depender do grau de experiência do profissional, né? É exatamente por isso que a gente sempre aborda no Congresso vários tópicos, né? E em vários níveis de informação. Exatamente porque você não tem como separar aquele que está iniciando, né? Aquele profissional que já tem uma experiência e aquele que tem uma vasta experiência, né? A gente sempre vai ter que estar em conjunto, até porque um fortalece o trabalho do outro. O jovem, ele nos traz a energia, a vontade, a alegria. E o mais velho, o profissional mais velho, ele tem a experiência. Então, quando você junta os dois, eu acho que é a medida certa, né? Porque isso mantém a motivação de todo o nosso trabalho, porque, queira ou não, a gente trabalha com criança e cansa, né? O corpo vai sentindo isso, mas, ao mesmo tempo, você tem a experiência. Então, aí, com a experiência, você consegue dosar isso. E a junção dos dois, eu acho que dá a medida certa. Então, o Congresso é isso. Ele tem esses três públicos. A gente tem o público que está iniciando, que vai lá em busca de entender tudo isso, qual é a grandeza disso, né, que nós estamos falando. O que é? Profundidade... O que é? E a profundidade, né? Quando ele chega lá, ele se surpreende. Porque, às vezes, ele vai lá achando que é só cantar a música, ou só fazer a imersão, mergulhar o bebê, né? E quando ele chega lá, ele vê que não, que ele vai ter que entender que o universo infantil é muito grande, que ele vai ter que entender o básico de psicologia, o básico de anatomia, o básico de fisiologia, né? De cinésio. Então, coisas que, às vezes, ele fala, nossa, é muito maior, né, do que eu pensava. E aí isso acaba motivando muitos. Eu acho que isso motiva e também traz responsabilidade. Sim. Traz muita responsabilidade de eles dizer, pô, tanta gente aqui já sabe isso, eu tenho que correr atrás. Exato, né? E aí o internacional eu acho que é legal, porque é uma troca, né? Como é que está a natação no mundo? Como é que o Brasil está perante o mundo? Então, o internacional, ele vem agregar para a gente também nesse sentido, porque muitos não têm a possibilidade de estar viajando. Mas eles se espantam com o que vocês organizam, né? Sim. Sim, tanto que muitos deles chegaram a dizer que hoje ele é o maior do mundo, né, em natação infantil, tá? Porque é um evento de 3 dias falando somente sobre natação infantil. Então, realmente, eles se assustam com o tamanho do evento e, principalmente, a qualidade do evento. Então, a gente fica muito feliz com isso. Isso não é nossa fala, é a fala deles, né? Então, a gente fica mais feliz ainda. Então, a gente saiu aí dos interesses, tu meio que me deu um balão nessa resposta aqui, não disse o top 1, mas tudo bem, tá, Sandra? E eu quero continuar te apresentando, de um jeito de apresentar, a professora Sandra. A professora que era aluninha lá, eu sei que tu fosse muito para a área da psicomotricidade e o trabalho de natação. Como é que foi a tua formação, Sandra? Então, como eu fui nadadora, né? Então, para mim, acho que isso foi fundamental para eu estar na área hoje, né? Porque eu comecei a nadar com 8 anos de idade, na época que eu tive a oportunidade de ir no SESI. Na escola tinha aula de educação física e na educação física tinha natação, o que é fantástico, né? O que isso seria
muito importante se todas as crianças tivessem essa oportunidade. E o SESI dá essa oportunidade. Então, para mim, isso foi fantástico. E aí, o meu professor de educação física também era o técnico, que era o José Paulo Scatena. Então, ele, quando viu que eu tinha potencial dentro da aula de educação física, da natação, ele me convocou para ir para o treino, para a parte de aperfeiçoamento. E eu acabei indo e gostei, e segui como nadadora. Com 15 anos acabou, né, acabou a equipe, e aí, esse meu último ano, eu também tive a oportunidade de nadar com Fontanelli. E ele me convidou para ser assistente dele, auxiliar dele na escola onde ele Na coordenava. Manuel? Não, na época era Fit Center. Fit Center. Fit Center, né? Do Morumbi e do Brooklyn, que ele atuava nas duas, depois que ele foi para o Manuel. Quando eu estava com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, que aí ele acabou já indo para o estava Manuel. velha? Aí já estava titia, né? Então, essa junção da educação física, né, que aí eu vi que realmente eu amei dar aula para natação, comecei com bebês de 3 meses, já com 15 anos, eu vi aqueles toquinho na minha mão, né, e aí a responsabilidade daquilo, e aí junto com o Fonta, aprendendo tudo, aí com 18 eu falei, não, agora eu tenho que escolher, e eu sempre fiquei muito entre a psicologia e a educação física, eu sempre gostei muito dessa área, né, interpessoal também. E aí, como eu já estava dando a aula, eu fui então para a educação física e realmente ela veio agregar, porque eu pude seguir aquilo que eu me identifiquei tanto, que eram as crianças. E uma coisa que me motivou muito era fazer com que as crianças tivessem prazer em nadar. Então, essa era uma preocupação muito grande minha, que elas não desistissem, que elas não parassem de nadar. E aí, o que tinha que fazer para isso acontecer? Né? E aí, na faculdade, eu tive a oportunidade de ter um dos professores era o Vitor Matsudo, que é diretor de Selafisques. Isso também ampliou muito a minha visão na faculdade, porque lá você tem uma noção da ciência do esporte, né? Então, tem a psicologia, a nutrição, que envolve tudo esporte. Enfim, é uma história bem longa que foi me dando. E aí, em 92, eu tive a oportunidade de conhecer a Cacilda Velasco, da psicomotricidade, que veio me agregar mais ainda, me dando respostas dentro de todo esse processo, fazendo eu me aprofundar cada vez mais no mundo da natação infantil. Sabe que tu falasse uma coisa, que eu acho que é a questão de paixão, tá? Eu também sou apaixonado pelo que eu faço. E eu vejo os professores, eles são pura paixão. Eles são pura paixão. E hoje em dia, a gente está buscando não só a paixão, mas estamos buscando o conhecimento para um resultado. Eu acho que inverter um pouquinho do eu vou dar aula porque eu gosto, eu me sinto bem, e começar a ver resultado nas crianças, no desenvolvimento, no aprendizado, na diminuição de números de afogamentos, ou na bandeira, feedbacks de pais que nos dão, que isso acaba nos dando uma missão. Mas eu também acho que tem muitas pessoas buscando também, não só a gratificação, mas também a questão financeira. Né? Eu acho que nós estamos num momento interessante do profissional, dos condomínios, as próprias escolas de natação. No meu caso, a natação infantil é o que está acima a natação de bebês infantil está com um interesse que é o que mais segura a academia hoje. Uhum. Então, eu acho que é uma área que a gente está começando uma curva ascendente. Tu percebe isso também? Totalmente, sem dúvida, Paula. Porque, assim, hoje, o nível que o mercado da natação infantil alcançou, ele não cabe mais o empirismo, né, somente. Você tem que ter o estudo, você tem que ter a fundamentação, você tem que saber o que você está falando, né? E aqueles que estão vindo, eles vão aprender junto com esses profissionais. Não é mais só a prática. Hoje, a ciência é muito importante. A gente vê aí a ciência em todas as áreas, mostrando a sua importância. Né? Então, esse conhecimento é o que vai dar força cada vez mais para a gente errar menos, em tudo. Né? Quando a gente não tem o conhecimento... Desculpa. Quando a gente não tem o conhecimento, a gente fica muito fragilizado para poder ficar errando.
né? Você fica fraco naquilo que você está apresentando. Então, quando você tem o conhecimento, não. Quando você tem a ciência caminhando junto, não. Você vai errar cada vez menos. Então, acho que isso que é importante, né? E quais seriam os viés de informação que tu acha que o nosso público deveria buscar? Eu já sei Então, da psicomotricidade, mas... sim, mas é o que a gente fala, ele dentro da educação física, né? Já que para que nós aqui, pelo menos no Brasil, para que a gente possa atuar, a gente tem que ter a formação da educação física, certo? Então, é a gente entender essa criança em todos os aspectos dela. Não tem como você separar a parte motora dela da parte mental, do que ela é capaz de compreender naquela atividade que nós vamos dar, e do emocional dela. Né? Porque se toda a área da educação física, da ciência hoje, da psicomotricidade, da psicologia, todas as áreas mostram para a gente que o prazer naquilo que você está fazendo, né, vai fazer você ficar engajado, vai fazer você assimilar melhor a informação. Então, se o profissional de educação física sabe como atuar nisso, né? E a fisiologia, né, que você vai estar trabalhando. Como que você vai mergulhar esse bebê, essa criança? Né? O quanto tempo ela pode fazer isso? O que essa apneia desenvolve nela? Então, ou seja, esta nossa área, que é bem ampla, ela é totalmente importante. Dentro, então, quando você fala da criança, eu falo que é um ser em construção. Então, não tem como você fixar só uma área. Ah, não, vai ser só a área motora. Não dá. Vai ser só a área psicológica? Não. Vai ser só a área cognitiva? Não. São as três juntas, né? Junto com a fisiologia, junto com a cinesiologia, junto com tudo que a área da educação. E eu vou acrescentar, porque é o seguinte, tu está falando da criança, do universo infantil, e a gente ainda pode acrescentar nessa parada aí a água. Sim, que tem toda uma análise de sobrevivência, de ambientação, porque a gente, né, precisa ter o domínio de habilidades básicas para tu poder ser espontâneo na água. Enquanto tu não tem essas habilidades básicas, tu não é espontâneo. Então, no meu caso, assim, eu vejo duas correntes muito fortes no meu trabalho que eu martelo bastante para o pessoal. Que um é estudo do desenvolvimento, da psicomotricidade, essa questão da criança, né? Tu entender a fisiologia dela, como é que ela se desenvolve, tal. E o outro são as habilidades aquáticas. Elas são... Então, eu tenho módulos que eu penso e eu vejo que as nossas ações sempre... Os exercícios levam para os dois. As propostas de aula levam para os dois. Então, a gente tem a criança em desenvolvimento, a água e as ações pedagógicas aqui no meio. Então, é importante o profissional ter essa visão de criança, água e a didática de como ligar isso para favorecer o aprendizado. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Porque a criança no ambiente terrestre é um, a criança no ambiente aquático é outro. Então, é o que você falou, você vai ter que fazer essa junção e essa didática de como trabalhar tudo isso, de quais as necessidades, o que esse meio aquático interfere também nessa criança, tanto nessas habilidades, como no emocional dela, enfim, em tudo. Né? Então, muda. Então, sem dúvida nenhuma, essa relação que você fez é perfeita. Tu tem algum marco na tua carreira como professor, alguma coisa que te marcou, assim, que te deixou... que marcou a Sandra como professora? Olha, eu acho que o que me marcou realmente, Paulo, veio ser há pouco tempo, há 6 anos atrás, quando um aluno, que foi meu bebê, voltou com o filho para eu dar aula. Eu acho que esse foi o maior marco da minha vida como profissional. E principalmente com a fala dele, né? Que a fala dele foi colocar que tinha que ser com você pela lembrança que eu tenho da água. Né? Então, assim, o prazer, ele falou assim, o prazer que eu lembro, e ele assim, teve algumas situações no desenvolvimento dele. E tu era professora há 6 anos atrás? Sim, eu continuo até hoje, né, como professora. Eu não parei nem quando eu era proprietária e nem hoje. Né? Eu deixei de ser proprietária exatamente para melhorar mais ainda como professora. Tá que cada vez que a gente chama,
cada vez que a gente chama um especialista, um consultor, ele quer nos tirar de dentro da água, né? Para ver o negócio como um todo, para tu planejar o futuro. E, na verdade, a gente quer o cloro, né? A gente ama isso, né, Sandra? Sim. Isso foi uma coisa que eu me organizei muito quando eu era proprietária. Lógico que eu tive que diminuir, não tinha como, tal, que nem eu cheguei a dar aula de manhã, tarde e noite, né, por vários anos. E aí, quando você é proprietário, realmente isso não dá mais, porque você tem que entender do negócio, né? E entender do negócio, ele é muito amplo, porque se você não entender, você quebra. Então, assim, aí eu tive que diminuir realmente consideravelmente o número de aulas, mas nunca deixei de dar aula, porque é isso que me movia, é isso que me motivava, né? E é isso que fez o sucesso do nosso negócio, do meu negócio e do Rafael. Era o fato de eu estar ali sabendo o que eu estava falando, fazendo, né? Tendo a mesma visão que os professores, entendendo as necessidades dos professores. Então, acho que isso é fundamental, você estar junto. E quando você não tem isso, né? Quando você não é da área, você vai ter que buscar alguém para te dar esse apoio. Se você quer realmente o sucesso do teu negócio, você tem que entender daquilo que você está fazendo e falando, né? Então, sair da água jamais. Já foram várias vezes que eles quiseram me tirar da água, da borda da piscina, que eu também dou aula de hidroginástica. Mas, na verdade, o meu argumento para não sair era que, como eu dava cursos, era um outro negócio que eu tinha, que eu viajava para dar curso, eu não podia perder a mão. Então, o meu argumento era assim, não, pelo menos duas manhãs, uma aula aí eu tenho que ter para não perder a mão. Porque eu penso assim, Paulo, não só perder a mão, mas principalmente ao nosso laboratório, né? É onde você coloca toda a tua a ciência, né? Todo o teu estudo, toda a teoria na prática. Porque muitas vezes essa teoria com a prática, ela tem aí uma diferença, que ela é sutil, mas ela tem. Então, ali você, com isso, você consegue interligar as duas, o que eu acho que é muito importante. É uma produção de conteúdo imediata e solução de problemas que te dá o start ali para tu passar adiante coisas que estão acontecendo contigo, que acontece todo dia, né? O trabalho com criança tem isso, né? Tu faz um planejamento, mas o inusitado, o momento, tu tem que aproveitar o momento. Né? Sim, até porque você tem dois públicos ali, né? Quando você está atuando com a criança, né? Principalmente o bebê. Você está lá com os pais ou o acompanhante, né? Que às vezes não é os pais, são os pais, e você tem a criança. Então, ali você tem que entender daqueles dois públicos, lidar com aqueles dois públicos naquele momento. Então, esse jogo de cintura até tem que ser muito grande, né? E onde tu tá dando aula agora? Continuo na minha, que era a minha academia. Tu tá contratada da Via Esporte? Eu fiz uma Via negociação Esporte, com a né? proprietária, era Via Esporte, hoje passou a ser Let's Fit. Tá E de carteira assinada? Não, aí é um pouco diferenciado, né? Então, foi uma negociação que eu fiz com a proprietária, que é a Camila, que me deu essa oportunidade, porque eu não queria parar de dar aula, né? E se pudesse ser na minha piscina que eu construí, né, com toda a parte pedagógica, que ela foi construída com tudo aquilo que eu queria, né, pedagogicamente falando. Então, se eu pudesse continuar ali, para mim seria incrível. E ela falou, claro, né, sem dúvida nenhuma, nós queremos que você continue conosco. E realmente está sendo uma experiência muito legal, muito legal. Que bom. Sandra, já que tu está falando de estrutura, né? Eu sei que eu tô te pegando aí, porque tinha algumas coisas que eu te disse que eu ia te perguntar, mais ou menos, que eu ia vivenciar o teu currículo, né? De uma forma, mas me vem na cabeça, eu gosto da espontaneidade aqui, né? Legal. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, estão muito preocupados com a estrutura. E tu sabe que eu vejo mais como os limites, assim, por exemplo, não ir num lugar que o tratamento da água não seja adequado, ou aqui no sul que não seja coberto porque é frio, ou ir ao meio-dia no sol do Nordeste com a criança, com o bebê. Eu vejo mais como uma estrutura mínima trabalhar. Desculpa. Porque, na verdade, eu acabo gostando e tentando incentivar as pessoas a vir a trabalhar.
mesmo que tu não tenha aquela estrutura ideal como a que tu construíste, mas dá para fazer um belo trabalho, porque o nosso principal material é a água. Tendo água, né? Tendo água tem tudo. E em cima disso, primeiro, não sei se tu concorda com isso, mas o que tu considera mínimo, assim, se tu fosse investir alguma coisa, quais as principais questões que tu falaria nisso em relação à estrutura de aula? Então, bom, primeira coisa, acho que a gente tem que pensar o seguinte, quando nós começamos, Paulo, a gente também não tinha a estrutura ideal, né? A gente não tinha a estrutura que nós Não, temos hoje. Sandra, depoimento, É. depoimento. Quando eu comecei, Curitiba era um dos centros, tinha o projeto Que Bom, o pessoal ia nadando lá, veio o Kurt Wilk, veio o russo lá, Eu e participei eu, do e eu curso. fui nesses cursos, tá? Eu também Eu fui. tive no Kurt Wilk em Curitiba. Sim, eu E, também. e existia uma escola de natação chamada Célia Amaral, Não. e que tinha uma piscina Existia, que a não, gente existe, né? existe. Aquilo, para mim, era o ideal máximo. Né? Uhum. O meu sonho era aquela projeção de piscina. Então, já existia o modelo. Só a Sim, então, gente mas não é isso que tinha. eu te falo, existia um modelo, né? Mas não era o Brasil todo. Então, a gente tem que entender isso. Não dá para a gente se balizar só por um, né? Quem estava ali tinha esse privilégio. Mas e as outras estruturas? Então, é isso que a gente está falando. Você pode adaptá-las para fazer o trabalho. Agora, é sempre importante essa adaptação, ela ser feita para aquele público que você está lidando, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. Quando tinha as adaptações que eram feitas onde eu trabalhava, ela sempre era para o público que você ia lidar. Se você vai lidar com a hidroginástica, você vai ter certas adaptações. Se você vai lidar com a terceira idade, você vai ter outras. Se você vai lidar com o bebê, você tem que ter outras. Então, é isso que a gente está falando, né? No caso, se você ainda não tem um local que tem essa estrutura que o Célio já apresentava, né, na época, e hoje ainda tem, e foi aperfeiçoando, foi transformando de acordo também com as mudanças da sociedade, né? Você tem que fazer essas adaptações, tá? É, eu acho que é uma estrutura mínima, algumas coisas mínimas, tipo temperatura da água, tratamento, porque o país é tão grande, a gente tem tantas lâminas d'água, né? Que é um potencial gigantesco de trabalho com natação. Sem dúvida. E às vezes é o que a gente fala, a temperatura da água, vai variar de acordo com cada estado que a gente está, né, com a temperatura ambiente. Então, essa piscina, muitos locais não vai ter que ser uma piscina coberta, né, vai poder ser a piscina descoberta. Muitos locais só vai poder ser a coberta, de acordo com a temperatura ambiente, né. E eu costumo... Sandra, Oi. Oi. Natália Palhano, tá? Ah, Sou filha Amaral. sim, a Natália, que super empreende também aí na natação para crianças também, É isso aí. tá? Então, Desculpa ter eu acho que... interrompido. Não, imagina. Eu acho assim que nem mesmo a gente, quando você tem uma piscina que é mais fria, né? Então, e você quer atender esse público de bebês, como que você poderia tentar atender? Então, vai ser usando um macacão nesses bebês? Né? Então, qual é o tamanho mínimo desse macacão? Então, posso atender a partir daquela idade, né? Porque hoje a gente tem aí macacões na Centauri, em outras lojas, que são aquele plastiquinho fora e a flanelinha dentro, Sim. né? Então, que de repente dá para você colocar esse bebê numa temperatura mais fria, mas desde que ele esteja com essa vestimenta adequada. Então, é isso que eu estou falando. Se você tem o conhecimento, que a gente falou até tanto, a importância dele, você consegue fazer essas adaptações necessárias para que você possa desenvolver o trabalho. Agora, quando você não tem conhecimento, essa experiência, aí isso fica difícil, né? Então, tudo isso vem a contribuir, né, nessa associação aí. Tu comentasse que tu construíste a piscina, que agora tu está dando aula como professora. Agora eu quero ver o lado empreendedor da Sandra, né? Como é que foi o processo assim de empreender e ter uma escola de natação? Foram longos anos, né, de assim, que
Na realidade, eu me tornei depois coordenadora da Fit Center, ele foi transformado em Sul Sport Center por um outro dono, e depois de alguns anos esse dono ia voltar para a cidade dele, e aí, no sul, inclusive, em Santa Catarina, e aí ele resolveu arrendar para os coordenadores. E eu era coordenadora da natação, né, e tinha junto um amigo que fazia parte da coordenação da escola de esportes, que nós tínhamos um trabalho integrado. Então, ele ofereceu para que nós arrendássemos essa parte. E aí, neste momento, eu já estava casada com o Rafael, e aí foi a conversa, sentamos e resolvemos realmente esse desafio, né, arrendar a academia, junto até, inclusive, com esse sócio na época, e foi aí que a gente seguiu. Então, foram longos anos nesse local, e depois foram 6 anos construindo a unidade que nós temos, temos, né, entre aspas, o prédio é nosso até hoje. Então, foram 6 anos na construção desse prédio, que foi a Via Esporte. Então, nesse percurso, a gente foi, então, investindo, né, tanto na questão de viagens para conhecer toda a estrutura, né, de toda a parte tecnológica da academia, toda a parte de gestão, e aí juntou, acho que eu tive a sorte dessa parceria com o Rafa, porque eu entendia de toda a parte técnica, e o Rafael, como já era executivo, ele entendia toda a parte de administração. Então, para a gente, isso foi super legal, né, porque facilitou todo o processo. Porque quando você só é a parte técnica, vai faltar toda essa parte de gestão. E quando você tem só a parte da gestão, vai faltar a parte técnica. Então, aí, nesse caso, você vai buscar parceiros, vai buscar consultorias, né, para te ajudar nisso. Foi o que aconteceu comigo, porque eu acabei entrando na sociedade com a Ilana, na época era a Ilana e a Renata, mas a Ilana, e nós somos técnicos. Tanto que eu fui fazer mestrado, e a Ilana, será que a gente precisa fazer um MBA, alguma coisa de gestão? E a gente foi lá e fizemos mestrado técnico, né? Bom, mas o professor, pelo que eu entendi, ele tem que ter 3 viés aqui para empreender. Tu falasse das viagens, eu acho que para entender a arquitetura, a estrutura, do que tu vai colocar. O outro, tu falasse da tecnologia, possivelmente, assim, tipo de motor, de bombas, calefação, cobertura, né? E o terceiro, a questão da gestão. E essa gestão tem que abrir para 2 lados. A gestão financeira, técnica, fornecedor, caixa, né? E a gestão técnica, em que tu vai ter um produto e tu vai ter também a gestão das pessoas que vão trabalhar esse produto. Então, eu não sei se passando aí para o pessoal que está pensando em investir, eu diria que esse seria o caminho. Buscar outras estruturas que já estão para ter essa experiência, verificar a tecnologia que existe por trás de energia e tudo mais, e a gestão ser dividida em 2 coisas, a questão financeira, planejamento estratégico financeiro, e a questão técnica. E vou dividir a técnica em 2 ainda, a questão do programa em si e da gestão das pessoas e preparação das pessoas. Seria isso? Sim, eu acho que você colocou vários viés e realmente é toda essa preparação que a gente tem que estar preocupado, né? Você tem toda essa estrutura técnica, vamos colocar assim, né, daquilo que você está desenvolvendo, na área que você está optando dentro da sua empresa, dentro da sua academia ou dentro da sua escola, né? Você vai optar também por um viés onde você abre um leque de modalidades ou você vai ser específico nela? Então, isso também é muito importante você ter já definindo na tua cabeça qual que você quer, né? Porque se você não definir, você fica perdido. Então, isso é importante. Outra questão é isso que você colocou, é a questão empresarial.
todas as nuances que ela envolve, né? Ela envolve a questão da gestão de pessoas, do departamento legal, que isso é muito importante, você ter esse apoio, né, da consultoria de advogados, porque isso, a parte de gestão de pessoas e legal, ela envolve muita coisa. Então, por isso que a gente fala que você vai precisar desse apoio, né? Gasta mais no início para não pagar lá mais depois, né? Exatamente. E até porque a própria legislação, tudo isso vai mudando constantemente, né? Então, você tem que estar atualizado com o teu colaborador. Eu gosto muito da palavra colaborador e não funcionário, né? Porque eu acho que ele colabora. Junto é que tem o crescimento da empresa, né? Então, nós, pelo menos na academia, nós adotávamos muito essa fala. É o colaborador, porque você vai colaborar para o crescimento da empresa. Vai colaborar para que essa empresa tenha sucesso, né? Vai colaborar para que a gente caminhe junto. Então, eu acho que essa palavra, ela tem mais sentido para aquele que está com a gente, porque não é só você como empresário que vai fazer a empresa ir para frente, é a tua equipe. Então, isso era uma coisa que a gente prezava muito na empresa, era o trabalho de equipe, tá? Então, acha que as pessoas hoje, pela tua experiência aí que estão vendo, eles têm essa noção de equipe, ou as pessoas estão muito olhando para si? Porque eu acho que esse trabalho... Na pandemia, a gente vê os dois casos de pessoas muito colaborativas, né, com empatia, e tem casos assim que a gente... De onde é que surgiu? Isso aqui não pode ser um ser humano, né? Infelizmente. Então, tu acha que porque eu vejo que hoje o pessoal ele quer muito imediatismo, ele não plantam para colher. Às vezes eu tenho uma impressão assim, estou errado nisso? Não, eu acho que são épocas, né, Polly, que aconteceu. Há tempo atrás, realmente acho que existia uma desestrutura, né, nas próprias empresas, exatamente porque a situação do mercado, né, a época ainda permitia isso. Com a evolução de todos os mercados hoje, não cabe mais você hoje ser inexperiente no sentido de não ter não se preparar para montar uma estrutura. As empresas informais, elas morreram, né? Elas estão morrendo, ela não está suportando todas essas transformações que a sociedade vem solicitando. Então, eu pelo menos penso isso e eu vejo isso, né? Tem sobrevivido quem? Aquelas empresas que se estruturaram. E isso eu posso dizer até o que foi que aconteceu com a nossa. Até para fazer a venda da nossa empresa, nós nos preparamos com isso. Foram 2 anos preparando a empresa para que quando chegasse o momento, ela estivesse pronta e ela tivesse o devido valor para isso também, né? Então, é isso que a gente fala. Até para você vender uma empresa, para que você tenha o retorno de tudo aquilo que você investiu, você tem que se preparar, né? Senão, você simplesmente está dando embora tudo aquilo que você investiu. Então, hoje, simplesmente, na minha opinião, não cabe mais você abrir uma empresa sem você se preparar. Não dá mais só por você gostar daquilo, né? O gostar é o que vai te mover, é o que vai dar forças para fazer você enfrentar os problemas do dia a dia, principalmente no Brasil, né? Que a gente fala que no Brasil você ser empresário, você é encarado como vilão, na maior parte, né? Infelizmente. Tá? Então, a gente está vendo agora o que está acontecendo, né? Todo mundo sem a mínima condição de retaguarda para levar as suas empresas à frente, sendo que você está gerando emprego, né? Você está gerando alimento na casa das pessoas. Então, o que acontece? Um país que não te apoia nisso é complicado. Então, se você realmente não se preparar para ser um empresário... Aí estão as pesquisas do Sebrae, principalmente mostrando que você quebra em 3 anos, né? Ou 5 anos, os que aguentam 5 anos. Mas a maior parte em 3 anos acaba quebrando. Então, é isso que você tem que se preparar. Tanto na parte que a gente falou empresarial, quanto na parte técnica. Porque o nosso serviço não é produto, né? O nosso é um serviço. A gente lida com pessoas, com vidas, com saúde. Então, nós estamos prestando um serviço. Não é um produto lá que ele vai comer, não tá bom, você troca, né?
Não é um brinquedo que você troca. Apesar que hoje até o brinquedo e o alimento você tem que tomar cuidado, porque você está mexendo com vida também, né? Com saúde. E dentro desse lado de saúde, eu acho que é um viés que a gente tem que pegar, porque a gente tem que convencer as pessoas, e em alguns estados, e aqui no Rio Grande do Sul, a atividade física agora, as academias foram consideradas como atividade essencial. O profissional de educação física já é um profissional da saúde. E eu acho que esse é um viés que o professor de natação infantil e bebê tem que puxar, que seja a questão. Eu acho que a bandeira do salvamento tá bem assimilada. Eu acho que o pessoal usa porque até como uma questão de marketing, que os pais buscam muito com esse viés de afogamento. Eu acho que a gente deveria ter uma bandeira mais forte de desenvolvimento e saúde. Tem Então, pesquisas, tem dados assim para a gente poder, como uma unidade, assim, trabalhar mais. Eu sinto um pouco falta disso. Então, eu acho que assim, o sucesso da nossa empresa, né, nos 25 anos que nós tivemos a academia, ela realmente, o sucesso dela foi porque sempre o viés que nós trabalhamos na cabeça dos pais era a questão da saúde e do desenvolvimento, tá? Então, a gente mostrava para eles que eles estavam tendo essas duas coisas. A criança vai até aprender a nadar, o que vai lhe dar mais segurança, né? Vai tornar ela mais segura nos ambientes aquáticos. Mas antes disso também, o que a gente está trabalhando? É a questão do desenvolvimento. Foi por isso que quando a gente foi para o Congresso, ele veio com esse viés, o viés do desenvolvimento, né? Então, assim, eu acho que nesses 10 anos, quem não mudou a sua cabeça para isso, mostra o quanto ele está atrasado, né? Porque eu acho que nesses 10 anos de Congresso a gente mostrou muito isso, a questão do desenvolvimento da criança. Né? Mas Sandra, eu concordo, mas eu vou dizer assim, ó, eu tenho acompanhado muito as redes sociais, porque eu abri o Método Poli, eu tive que entrar nesse novo mundo, eu não tinha atividade nas redes sociais, estou recém começando nisso, né? E o que eu observo muito não tem um discurso forte de desenvolvimento. Eles ensinam, tu mostra um mergulho, tu mostra uma criança sorrindo, tu mostra mas a justificativa de desenvolvimento, a questão do ganho de confiança, isso é importante para superar desafios, a importância do estímulo para o desenvolvimento cognitivo também. Eu sinto mais falta, eu acho que isso deveria ser um movimento eu não sei como tirar do Congresso e botar para as mídias sociais. Eu acho assim, Poli, aí pelo menos é o que eu percebo, como os depoimentos que nós tivemos das pessoas que foram para o Congresso, né? E por ser um público grande aí, que a gente falou que atinge mais, esse ano seria até mais de 1.000 pessoas lá no evento, só de profissionais de natação infantil, sempre os depoimentos que a gente teve foi essa mudança que eles tiveram de mentalidade, tá? E dessa passagem disso para os pais. Tanto que esses profissionais, a maior parte se sustentou nesse período da academia, né? Conseguiu se manter, conseguiu com que esses pais mantivessem seus pagamentos dessas mensalidades, lógico que quem pôde, porque a gente sabe muito bem que muita gente também perdeu o emprego, mas esses pais que tiveram condição de bancar, de caminhar junto com a empresa, né, eles bancaram, porque eles viram a importância de que isso teve na saúde dos seus filhos, no desenvolvimento dos seus filhos. Então, assim, eu acho que se a gente fizer uma medida só pelo que a gente vê na internet, né, nas redes sociais, é uma medida muito pequena, tá? Até porque eu acho que a internet, a mídia, ela, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante, porque é onde você está divulgando, é o que a gente está fazendo agora, o nosso trabalho, mas existe um outro lado muito grande de fundamentação, que está trabalhando tudo isso que a gente está falando, que não está também na rede social, às vezes, tá? Até por falta de tempo, né? Porque eu brinco, quem está estudando muito, quem está se aprofundando, quem está lá
preocupado com o seu negócio, em dar o melhor, e fazer com que as pessoas compreendam, você não tem muito tempo de estar na rede social também, né? Então, assim, eu acho que falar que não está, eu acho que a gente não estaria caminhando realmente na medida certa. Eu acho que a gente está aí com as duas medidas. A gente já está com um público muito grande, que é o que está sobrevivendo na pandemia agora, né? Que está caminhando com a gente nesses 10 anos aí, não só com a gente, mas com os outros eventos, que eu acho que o INAT, ele teve uma função muito legal, que foi fazer com vários profissionais vissem isso, enxergassem isso e desenvolvessem até os seus próprios eventos locais hoje, falando sobre o desenvolvimento da criança, né? Falando sobre a segurança, mas no desenvolvimento e na saúde dela. Tanto é que os eventos hoje não são mais só técnicos, é isso que a gente está falando. Então, eu acho que teve sim essa transformação, mas ela pode ser, sem dúvida nenhuma, reforçada agora pelas redes sociais, como você está colocando. E tu... futuro pós-pandemia, vai ter um gap aí, vai ter uma demanda reprimida, como é que a gente vai assimilar? Porque é o seguinte, hoje numa discussão lá do grupo da UNEM, eles colocaram assim, pô, tem pessoas que já se vacinaram de idade e que não saem de casa ainda. Isso quer dizer, o comportamento mudou. E a gente vai pegar crianças também que o comportamento mudou, que não se socializaram como se socializariam se estivessem no colégio, brincando, interagindo. Uhum. Então, eu aposto que vai ter uma demanda reprimida, mas aposto também que a gente vai ter que entender, eu acho que a empatia vai ser fundamental, porque as crianças vão vir muito diferente. Sim. E aí a gente tem duas situações para ser analisadas, né? Por que esse público ainda não está saindo que foi vacinado? Porque, infelizmente, a gente tem só 10% praticamente aí vacinado da população, né? Então, assim, existe o medo de você sair ainda, porque a grande maioria não está vacinado, né? Então, e o fato de você estar vacinado não faz com que você não tenha doença. O fato de você estar vacinado faz com que você não tenha gravidade da doença, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, são duas situações. Eu acho que não está tendo essa demanda de aumento delas estarem frequentando ainda os locais novamente, primeiro porque a gente não pode, que é isso que a gente está falando, né? As próprias políticas aí locais estão pedindo ainda que você se mantenha em casa porque você não tem a vacina para todo mundo. Então, infelizmente, esse é um atraso no nosso país, né? A gente, se tivesse já 70% da nossa população, 80% vacinado, a gente estaria com certeza vivendo outra realidade, que é o que está acontecendo já no exterior, né? Em alguns países lugares, já. Né? Sim, mas já está tendo essa realidade, porque eles se prepararam para isso. Israel, Inglaterra, Nova Zelândia. Próprios Estados Unidos, a gente já está tendo aí uma melhora, os adolescentes já sendo vacinados. Então, já está tendo uma mudança, né, de comportamento e de ação que vai poder ser projetada. E essas crianças, aqui, como é que vão voltar, Sandra? Então, se você for analisar, pelo menos eu vejo muito isso, ela vai voltar... Vai depender também muito de como tem sido a casa dela, o lar dela, tá? A estrutura desse lar. Então, quando a gente fala de uma parte da sociedade que consegue manter uma estrutura, essas crianças, se você for analisar, pelo menos com os professores que eu tenho conversado e com as aulas que eu dou, porque eu não parei na pandemia, eu continuei dando aula, tá? A gente parou um período que foi de março a julho do ano passado só, e agora que a gente está parado 15 dias, tá? Fora isso, eu continuei dando aula. E o que a gente percebeu nas crianças que voltaram? Elas voltaram bem, voltaram com vontade maior ainda de estar nas aulas, na piscina, mas querendo estar, não querendo ir embora, chorando para ir embora, ao contrário. Né? Então, elas queriam ficar na aula e querendo vir mais vezes na semana na aula de natação. Então, eu entendo que a gente vai ter aí dois públicos. O público que conseguiu manter essa estrutura familiar, esse equilíbrio nas famílias em casa, e conseguiu manter a atividade em casa com as crianças, a atividade motora, principalmente, a atividade da escola, a alimentação. Então, esse é um público. O público que eu vejo mais complicado, infelizmente, é o público carente, né?
esse realmente os professores vão ter que ter um baita jogo de cintura nas escolas públicas, né? Porque essa criança não tem espaço dentro de casa, não teve alimento, não teve estímulo, teve um lar que às vezes é conturbado, né? Às vezes, muitos deles não é equilibrado. Então, você dá uma análise assim, pontual, muito fechada, eu acho que é um risco. Eu não gosto dessa análise. Eu acho que ela tem que ser ampla, ela tem que ser debatida, muito debatida, de acordo com o público que você vai estar atuando. E o nosso público, que normalmente paga a natação, né, a maior parte desse público, ele é um público que conseguiu se manter um pouco equilibrado na pandemia. Porque ele teve o seu alimento, ele teve a sua escola online, ele teve o seu, dentro do possível, o seu movimento dentro de casa, e dentro do possível ele teve um pai e uma mãe equilibrado, que manteve o equilíbrio dessa criança. Sandra, eu acho que a palavra equilíbrio aí foi perfeita. A gente tem que tentar manter o nosso equilíbrio. Sandra, eu poderia ficar horas aqui, mas a gente estamos estourando. Sim. Então, assim, eu queria agradecer demais. Nós estamos com um projeto nas terças-feiras, pessoal, 20h30. Ou eu converso com a audiência, ou eu trago algum aluno, algum assunto, ou eu chamo algum colega. E na terça que vem, a Nívia vai estar comigo, conversando sobre a experiência que ela tem, que é uma experiência maravilhosa para compartilhar. Então, Sandra, muito obrigado por tu aceitar o meu convite, compartilhar essa tua história maravilhosa com a gente e considerações finais para ti. Eu que agradeço, Poli. Acho que assim, eu agradeço ao Rafael, que é meu parceiro aí nessa caminhada toda, né, do INAT, da escola, da Bisport que foi, e essa oportunidade de a gente estar podendo aí compartilhar essas informações. Obrigado mesmo, tá bom? E boa sorte aí cada vez mais nesse seu trabalho aí, nesse lindo trabalho seu e principalmente de profissional. A gente está buscando, Sandra, realmente compartilhar e fortalecer a natação. E eu me espelho muito no que vocês construíram com o Congresso e agradeço demais a oportunidade que vocês nos dão de visibilidade, sempre um carinho com a gente, botando painéis da BPNI, dando espaço, fiz o lançamento do meu livro lá com vocês, dando um espaço para isso. Então, muito obrigado e vamos nos ajudar, que vai passar, a gente vai seguir o nosso caminho, a nossa missão, que é fortalecer a natação de bebês e infantil. Tem muitos coraçõezinhos, muitas pessoas agradecendo. Queridos, valeu, beijinhos, corações. Muito obrigado pela audiência. Sandra, um beijo no coração, manda um beijo aí pro Rafael e até a próxima. Valeu, Poli, obrigado.